Boa noite, eu sou Gabriela Burim, sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta e consultora organizacional também. A procrastinação basicamente é um comportamento humano, natural, e se a gente fizer uma comparação, é quase como um movimento evitativo. Seria basicamente o evitar. São hábitos que a gente vai criando na nossa vida, né, de deixar para depois e deixa de agir. Deixando de agir, a gente deixa de viver. Se eu deixo as coisas para amanhã, para resolver amanhã, isso vai criando um acúmulo. E o que talvez poderia ser muito mais simples, ele se torna muito mais complexo e de difícil resolução. E aí, nesse processo, quando isso se torna crônico, esse hábito se torna crônico, ele começa a aparecer as questões patológicas, que seriam ansiedade, estresse, depressão, enfim, que seriam, no caso, a parte mais sintomática do quadro da procrastinação. Por exemplo, assim, no caso de uma pessoa que precisa fazer uma atividade física por uma questão, uma indicação médica, né? Não, eu vou fazer, ele já se imagina indo na academia, correndo, pedalando, nadando, mas ele nunca vai para ação, fica sempre na ideação. Ah, mas então eu vou pagar uma academia, porque daí eu sei que se eu pagar a academia, aí eu me forço a ir. Daí ele paga a academia, vai uma vez por mês, né? E aí para ele já é possível, porque ele diz, não, tudo bem, pelo menos eu fui uma vez por mês, né? Um bom procrastinador, ele sabe aonde ele peca. Uma pessoa que é muito procrastinador, o que ela faz? Ela convida um colega que não o seja e ela diz, olha, tu vais tocar o interfone e eu vou dizer que vou estar com sono, ou que eu estou gripado, ou que o dia é cinza, está nublado, vai chover, mas tudo isso são desculpas para que eu não vá fazer atividade física. Então, ele já sabe, então ele antecipa, comunica a alguém que não seja para cortar o hábito dele de procrastinar. Ou então coloca o relógio, o despertador, bem longe, porque daí ele vai ter que levantar da cama para ir desligar o despertador. Quando ele vai desligar o despertador, ele já está em pé. Então, já é meio caminho andado. As consequências do excesso de procrastinar. Um procrastinador, ele tem um estresse grande mental, depois passa para uma ansiedade generalizada, caindo numa depressão. Por quê? Por que a pessoa deprime? Porque ela pensa tanto, há um esgotamento tanto mental, que ela deprime. Já que eu não tenho o que fazer, já que eu não posso fazer, já que não há nada para ser feito, então deixa eu ficar aqui, eu deprimo, e aí eu me fecho. Eu me fechando, eu acabo deprimindo. Então, e o que pode ser feito, o que eu posso fazer enquanto uma pessoa que procrastina? O que eu posso fazer, com o meu comportamento, com esse hábito? Eu posso buscar ajuda para mudar esses comportamentos, criar mecanismos que impeçam esse movimento de evitação. Compromissos todos nós temos, todos nós precisamos fazer, nós estamos vivendo e a gente precisa se colocar nessa ação. Porém, se a gente não age dentro das nossas responsabilidades, dentro da nossa vida, isso cria um acúmulo e cria uma sensação muito grande de impotência. Essa é a grande questão, não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. E em relação à questão da própria educação dos nossos filhos em relação a isso, porque isso é um hábito, e se é um hábito já se instaurou desde muito cedo, a gente vê os nossos pais procrastinando, a gente vai crescendo vendo esse tipo de comportamento. Então, uma dica legal é ensinar o filho a ir, a gente ensinar a criança a ser independente, dar possibilidades para que esse outro tem ação sobre a própria vida, que ele possa gerir a sua própria vida, Nós pais, nós temos o hábito de querer podar essas crianças. Então eu sei e não deixo o outro criar os seus próprios mecanismos de ação. E se o outro não sabe, como que ele vai crescer e se tornar um adulto que vai saber lidar com a frustração, vai saber lidar com a perda, vai saber lidar com o conflito? Então, assim, é importante que nós nos antenemos nesse sentido para que a gente crie essas pessoas independentes.